Boa noite, amados. Mais uma vez eu estou aqui para deixar uma palavra, para que nós venhamos refletir, né, sobre os dias de hoje em que nós estamos vivendo nas nossas igrejas, né. Então hoje eu quero trazer uma palavra que está escrito no livro, este livro aqui, Esperança Viva, que foi escrito por Ivan Saraiva, e ele deixou essa palavra, que é uma palavra que vem, eu tenho certeza, dos dias que estamos vivendo hoje, vem ao encontro dos nossos corações. Então eu gostaria de deixar uma palavra, né, deste livro, um capítulo deste livro, que é onde ele fala sobre a igreja, né? Na igreja atual em que nós estamos vivendo. A palavra dele diz assim no livro, nesse capítulo da página 93, que diz: quando vejo igrejas lotadas, realizando cultos todos os dias, confesso que fico triste. Eu deveria ficar feliz, mas não. Minha percepção é de que as igrejas estão cheias de pessoas vazias, querendo exatamente as mesmas coisas que querem as pessoas fora da igreja. Desejar e buscar a verdade é uma atitude muito nobre. No entanto, muitos hoje, incluindo cristãos, não estão atrás da verdade, estão preocupados com o conforto, com a felicidade. Isso é o que lhes importa, nada mais. As pessoas mudaram, por isso o perfil das igrejas também mudou. Elas se modernizaram e compreenderam o que precisam oferecer para obter sucesso com as pessoas de hoje. Os cultos que pregam a verdade estão vazios. O que prometem felicidade e ganho terreno estão lotados. Os cultos que falam sobre santidade estão vazios. Os que pregam prosperidade estão lotados. Os cultos que utilizam música sacra estão vazios. Aqueles com banda de rock estão cheios. Os que pregam a Bíblia estão vazios. Os que pregam autoajuda estão lotados. Os cultos em que a liturgia tem ordem e decência estão vazios. Aqueles que estimulam as emoções estão cheios. Sabe que alguns cultos estão vazios e outros cheios? Sabe por que alguns cultos estão vazios e outros cheios? É por causa da mensagem. Muitas pessoas não querem saber o que é certo ou o que é errado. O que importa é se sentir bem. Se gostam do pastor, ótimo. Se gostam do louvor, é isso que importa. Muitas pessoas querem comodidade e um lugar que seja agradável. No entanto, se você parar para pensar, e se você parou para olhar esse vídeo, é porque você quer outro caminho, mais seguro, mais bíblico e mais verdadeiro. Esse caminho existe, que é a palavra de Deus, e indica claramente. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João 14,6. O caminho seguro é aquele dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que está em Apocalipse 12,17. Muitos cristãos parecem ter criado um novo meio de salvação. A sinceridade, entanto, sinceridade não transforma o errado em certo. A Bíblia nunca garante salvação pela sinceridade, mas sim pela graça, mediante a fé. Efésios 2,8. As Escrituras afirmam que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e se consolida em seguir a verdade que liberta, que está em Romanos 10,17 e João 8,32. A conexão com a palavra de Deus por meio de Cristo conduz a uma mudança de vida e leva a viver como uma nova criatura. A graça verdadeira, aquela que brota do Calvário, tem a função de nos transformar. A graça, para ser verdadeira, precisa limpar nossos pensamentos, nosso coração, de toda a mancha do pecado. Graça que não transforma não é graça, ainda que haja sinceridade.
Quando o poder salvador de Cristo entra em nossa vida, não aceitamos mais meias verdades. Queremos a verdade plena, conforme está na palavra de Deus, e não desejamos viver em uma comunidade que não busque isso. Embora muitos estejam negligenciando a importância da verdade, Jesus não agiu assim. Ao contrário, ele se apresentou como a verdade encarnada. Está em João 14,6. Não buscar a verdade é não buscar a Jesus. A pessoa de Jesus é a verdade, e a verdade são inseparáveis. Jesus é a verdade só existe nele. Amém? Este livro este livro deve incomodar eu e você, né? Essa palavra deve incomodar eu e você. Caso você tenha estado conformado com meias verdades, é um chamado para que você encare e estude as Escrituras Sagradas e descubra a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo afirma: santifica-os na verdade. A tua palavra é da verdade. A tua palavra é a verdade. Está em João 17:17. Então, o que você está esperando? Permita que a verdade vença a mentira em sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pergunte, questione, duvide e examine. Deixe a palavra de Deus falar a você. E diante da verdade, tome uma atitude que faça a diferença. Esteja certo de que Jesus morreu numa cruz por você, mas ele ressuscitou e está empossado no trono da majestade e é poderoso para guiar eu e você à verdade e a uma restauração completa. Ele é a nossa esperança viva. Amém? Então é o título, né, deste livro, Esperança Viva. Deus é maravilhoso, né, amados? Hoje, já faz uns quantos dias que eu estou meditando, né, sobre a minha vida, sobre os tempos atuais em que nós estamos vivendo na igreja. E sem esperar, hoje eu queria gravar um vídeo, né, falando sobre isso. E eu peguei esse livro hoje. Eu não tinha lido ainda este capítulo, né, e sem querer, né, como é para ver como é a vontade de Deus que eu fale, que eu venha trazer essa palavra hoje aqui para vocês, porque eu levei os meus olhos nessa palavra agora, neste momento, e Deus me direcionou exatamente aquilo que eu queria falar para vocês. Então, amados, como nós podemos vocês puderam ouvir, né, essa palavra que eu li há pouco deste livro aqui, falando sobre o porquê das igrejas estarem lotadas, o porquê de algumas estarem lotadas e outras estarem com tão pouca gente, né? Eu já me questionei muito, amados, sobre isso, porque, como eu já falei em outros vídeos, meus amados, eu não estou mais ligada a nenhuma igreja devido à decepção que eu tive com algumas igrejas. E eu já faz algum tempo que Deus me mostra coisas que eu às vezes me entristeço e penso que é eu que sou rebelde, né? Porque Deus me leva a enxergar a verdade. E por eu enxergar a verdade, eu não tenho me agradado muitas vezes de ir até um culto na igreja e ver pastores, né, pregando tantas heresias, pregando tantas palavras que distorcem, né, a palavra de Deus. E por esta razão, eu hoje não estou frequentando nenhuma igreja, não estou ligada a nenhuma igreja, e eu tenho sofrido muito, porque nós, quando temos um chamado, arde no nosso coração esse chamado, e a gente quer falar a verdade, porque a gente, quando nós conhecemos a verdade, quando o Espírito Santo está na nossa vida,
Ele nos leva, né? Ele abre os nossos olhos para que nós venhamos a enxergar, né, a verdade, né, na palavra do Senhor. E eu tenho, muitas vezes eu vou até um culto e quando eu começo a escutar, né, as pregações, eu começo, né, a analisar se aquilo é realmente vindo do coração de Deus ou se está vindo da carne. E eu tenho me questionado muitas vezes por ser crítica, né? E muitas vezes eu até fui já questionada por causa disso, e até mesmo eu me questiono, né? Será que eu estou julgando? Será que eu estou errada? Mas hoje eu lendo este livro, eu vejo que que tem muitas pessoas como eu, que Deus está mostrando a verdade, que está abrindo os seus olhos. Nós estamos vivendo um tempo em que eu tenho visto, né, as igrejas hoje, nós temos visto, né, pela televisão e pela internet, muitas igrejas lotadas, né, e essas pessoas, nessas igrejas estão lotadas de pessoas vazias, pessoas que não conhecem a verdade, que elas não são culpadas por elas não conhecer a verdade, porque nós, como servos do Senhor, nós missionários, nós pastores, nós temos o dever, né, de falar a verdade, doa quem doer, né? Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus, porque nós somos emissários do Senhor para falar a verdade. E hoje nós temos visto, né, como eu li aqui neste livro, muitas igrejas pregando para o homem e não pregando o evangelho verdadeiro. Eles agradam ao homem, eles cantam para o homem, né, para fazer que o homem chore, para que o homem se emocione. Os louvores hoje não são louvores de adoração, são poucas as igrejas que cantam louvores de adoração, louvores que nos levam à edificação, que nos levam a refletir, né, sobre nossa vida, que venha tocar no nosso coração, que o Espírito Santo venha nos tocar. E eu tenho me entristecido muito também com isso, porque eu vim de uma igreja, eu estava em uma igreja há pouco tempo atrás, onde que a igreja era vazia de pessoas. Hoje eu sempre me questionava e pensava, mas por quê? Por que a nossa igreja está tão vazia? Por que as pessoas não vêm à igreja? Eu sempre me questionava, eu sempre comentava com meu esposo e até às vezes com o pastor. Eu pensava, será que está errada? É a igreja que está errada? É nós que estamos errados? E por que nós não conseguimos atrair as pessoas para a igreja? E hoje, depois de um tempo, de quase um ano afastada, fora desta igreja, eu consigo ver que não era nós que estávamos errados, porque nós orávamos, nós buscávamos, nós ia para o monte, né? Nós fazíamos culto de adoração, nós adorávamos a um Deus Altíssimo, nós buscávamos o Espírito Santo e a igreja estava sempre vazia. Aí hoje nós vemos que as pessoas, o que elas querem é prosperidade, é bem-estar, né? É ver o mundo dentro da igreja, né? E hoje ainda eu estava pensando, né, o que as pessoas buscam na igreja, o que elas acham que é um culto. Tem pastores e missionários
homens de Deus e mulheres de Deus, que elas explicam, né? Que elas falam a verdade e mostram na palavra o que é a palavra cultuar. Culto quer dizer cultuar. Então, quando nós vamos à igreja, nós vamos para cultuar o Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que nos deu o seu Filho para morrer em uma cruz por nós pecadores e que quer que nós tenhamos salvação. É para Ele que nós temos que prestar culto. É para Deus que nós temos que louvar todos os dias, porque só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de louvor. E a palavra mesmo diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós hoje, a maioria das pessoas, né, estão na igreja para se sentir, como eu vou dizer, elas vão para receber, né, essa que é a palavra, para receber não salvação, mas para receber cura, para receber milagres, para receber prosperidade, né? As pessoas estão cegas espiritualmente, elas não são culpadas. Quem é culpada são os líderes, né? Que não explicam, que não falam, que não ensinam o povo a ler a palavra, a conhecer a palavra de Deus, não conhecer a vontade do nosso Deus Altíssimo, né? Por isso que muitas pessoas estão decepcionadas com as igrejas, com os pastores, porque elas vão até a igreja e se as coisas não acontecem, elas se afastam da igreja, né? E então elas culpam Deus por elas não terem recebido o milagre, por não ter recebido aquilo que foi lhes prometido, talvez por um falso profeta, né? Então nós temos que estar alerta para essas coisas nos dias de hoje. Estão prometendo vitórias, só vitória. Mas, amados, eu vou te dizer uma coisa. Neste mundo, nós só teremos vitórias em Jesus. Se nós estivermos no centro da vontade do Senhor. E a vitória maior que nós temos que ter é a salvação. E ter a certeza de que nós iremos morar na glória com Deus. Esta é a verdadeira vitória. Vitória aqui na terra, amados. Mesmo muitos pregadores usam a palavra que se nós obedecer a Deus, nós teremos o melhor desta terra, né, que está lá em Deuteronômio, no Velho Testamento. Mas é claro que Deus cuida de nós, que Deus não deixa faltar, né, o melhor para nós, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar as vestes, né? Deus cuida de nós, mas não vá atrás, amado, de riqueza, porque a palavra de Deus diz que nós, aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, se nós colocarmos o nosso coração no dinheiro, né, ali vai estar o tesouro vai estar ali naquele dinheiro, né? O nosso coração vai estar ali. Nós temos que atentar, buscar as coisas de Deus, e as outras coisas Deus vai nos dando, Deus vai restaurando, né, a nossa vida. Nós temos que estar ali, alicerçado no Senhor, no centro da sua vontade, buscando, né, a santidade, buscando, né, santificar diante de Deus. Hoje ainda eu estava lendo um artigo na internet de uma missionária que está num país aí perto, eu não lembro agora o lugar onde é que é, se é na China, onde é proibido, né, pregar a palavra de Deus, e ela foi pega pregando a palavra de Deus e foi levada para a prisão. E ela conta no seu relato que lá nessa prisão onde ela estava, o lugar, as celas eram para 50 pessoas e havia 200 pessoas dentro daquela cela,
As pessoas vivem amontoadas umas em cima das outras, de pé, porque elas não conseguem nem sentar, porque não tem um lugarzinho para elas sentarem. E quando elas saem para ir ao banheiro, quando elas voltam, elas não têm mais um lugar onde elas ficar. Então, ela foi proibida de falar de Jesus lá fora, né, da prisão. E ela disse, mas eu vou continuar falando aqui no meio desse povo, porque esse povo não conhece a palavra de Deus. Eu vou falar, vou continuar falando. E ela começou a falar de Jesus para aquelas pessoas ali dentro da prisão. E muitas vezes ela foi pega falando de Jesus, que lá é proibido falar de Jesus, de pregar a palavra, e ela foi levada para ser torturada. Mas ela não se importava, porque ela disse que mesmo ela sendo torturada, ela sabia que ela estava fazendo a vontade do Senhor, que ela estava pregando a palavra para aquelas pessoas, ganhando aquelas almas para o reino do Senhor. E ela, quando ela estava sendo torturada, ela disse para Deus, Deus, eu não me importo de estar aqui sendo torturada, porque o que importa é eu estar ganhando as almas para ti. E quando ela voltou, que eles levaram ela de volta para a cela, ela ouviu uma voz bem nítida falando com ela, e que disse para ela, minha filha amada, eu cuidarei de ti. E porque tu é uma amada minha, tu está fazendo a minha vontade. E naquele momento em diante ela não foi mais torturada. Então Deus cuidou dela a partir daquele momento. E ela, quando ela estava sendo torturada, ela estava lá louvando ao Senhor em espírito, né? Agradecendo a Deus mesmo na tortura, porque ela sabia que o galardão dela não era aqui na terra, o galardão dela é lá no reino dos céus, com o Senhor. E é isso, meus amados, que nós temos que refletir. Às vezes nós nos incomodamos quando nós não temos, né, o necessário para nós vivermos aqui nessa terra. Às vezes nós nos entristecemos por não ter, às vezes, o alimento, por não ter uma casa boa, por não ter um carro, por não ter as coisas materiais, né? E muitas vezes nós pensamos, porque o outro tem, eu não tenho, porque o outro consegue, eu não consigo. Mas eu te digo uma coisa, amado, que nem todos aqueles que têm prosperidade, que têm uma bela casa, um belo carro, eles são pessoas salvas, são pessoas felizes. Muitas vezes eles conseguem, né, conseguiram aquela riqueza trapaceando as pessoas, conseguiram aquela riqueza em cima de injustiça, por meios que não eram lícitos. Então, não tenha inveja daquele que tem, não tenha inveja daquele que é rico, mas creia que Deus não vai deixar te faltar nada. Deus não vai deixar, se tu estar no centro da vontade do Senhor, Ele não vai deixar faltar o melhor dessa terra para ti. Então creia que o Senhor Jesus, Ele nos cuida. Ele nos, como aquela passagem daquela mulher que o marido da viúva, né, que o marido faleceu e ele estava devendo, né, devia muito dinheiro devia, né, para pessoas, e ele daí quando ele faleceu, aqueles homens que ele devia queria levar os seus filhos cativos, né, e ela veio e ela foi falar, né, com Elias, que era um profeta, e o Elias mandou que ela trouxesse perguntou para ela, mulher, o que tu tem em casa? Aí ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Aí ele disse, traga todas as vasilhas que você puder, peça para os vizinhos, para os amigos, peça bastante vasilhas. E ela trouxe, né,
todas as vasilhas, os filhos dela também trouxeram todas as vasilhas que eles puderam, e ele começou a encher com aquele pouquinho de azeite, né? Deus multiplicou aquele azeite, e ele encheu todas aquelas vasilhas de azeite, e ela pôde vender aquele azeite e pagar a dívida que o marido tinha deixado. Então ela obedeceu, né? Obedeceu ao profeta, e Deus cuidou dela e não deixou que os filhos dela viessem ser usado como escravo por aqueles homens e levado cativo. Então esse é o nosso Deus. Esse Deus nos cuida. Esse Deus nos abençoa. Esse Deus não deixa que nos falte nada. Então, meu amado, por isso que eu digo para ti agora, neste momento, quando você que está decepcionado com a igreja, decepcionada com pastores, eu sei que não é fácil a gente ir a uma igreja, né? E às vezes talvez você seja como eu, você enxerga os olhos espirituais, você enxerga que aquela palavra está distorcida, meu amado. Procure na Bíblia, procure esclarecer, procure amar a Deus sobre todas as coisas, e procure não julgar, né, amados? Porque nós não podemos julgar ninguém, só Deus pode julgar, né? Só Deus pode nos mostrar a verdade. E não vamos compatuar com aquilo que não é, né, que nós vemos que não é a verdade. Não vamos nos deixar nos levar por vãs filosofias, não vamos nos juntar com pessoas que não estão dentro da palavra. Mas se você encontrar uma igreja, se você encontrar um pastor, que existe muitos pastores hoje sérios, que querem realmente ganhar almas para o reino do Senhor, que não estão atrás de prosperidade, não estão levando o povo à prosperidade. Se você for em alguma igreja e ela tiver poucas pessoas, não julgue porque ali tem poucas pessoas, porque Deus está passando a peneira, né? Aqueles que... Eu sempre pensei assim, por que será que muitas vezes o pastor diz, porque estão passando a peneira? Não é porque vai ficar os melhores, não. Deus está peneirando porque Deus está esclarecendo, né? Deus está peneirando, e aquelas pessoas que Ele está abrindo os olhos, Ele está tirando. Ele está tirando daquele meio, daquele lugar onde que Ele não quer que as pessoas fiquem. Eu sempre pensava assim, Deus está peneirando, por que Ele está peneirando? Porque muitos pregam essa palavra peneirando, por causa lá de João, quando Jesus foi preso, né? E ele foi... Ele arrancou da espada, parece que foi João ou foi Pedro, eu não lembro, não lembro bem, que ele cortou a orelha lá do soldado, e que daí Jesus pegou a orelha do soldado e colou de volta e disse para ele que Deus estava peneirando, né? Então, o que quer dizer peneirando? Eu, no meu entendimento, eu creio que peneirando, quando os pastores dizem, as pessoas estão saindo da igreja porque Deus está peneirando, é porque está ficando os bons e os ruins estão saindo. É o contrário, meu amado. É o contrário. Deus está tirando aquelas pessoas que eles têm certeza que têm o coração puro, que não vão deixar se contaminar pelas vãs filosofias, pelas como é que eu vou dizer a palavra? Por doutrinas falsas, né? Deus está tirando, Ele está tirando aquelas pessoas daquele lugar e levando para outro lugar, aonde está sendo falada a palavra do Senhor, onde está sendo pregada a verdade. E eu vou dizer mais, amados, está surgindo uma geração de pregadores diferentes, de pregadores como os pregadores de antigamente, porque Deus quer, Jesus quer que o evangelho dele seja pregado até os confins da terra, mas o evangelho verdadeiro, não esse evangelho falsificado, testamentário que estão pregando hoje. Muitos não estão pregando a cristologia, né?
Muitos não estão falando de Jesus, muitos estão falando só do Velho Testamento, porque o Velho Testamento fala em prosperidade, porque o Velho Testamento fala de riqueza, né? E ninguém está falando muito mais de Jesus, porque Jesus ele liberta, Jesus ele salva, ele cura, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então no Novo Testamento não fala de riqueza, porque Jesus ele pregava para as multidões nas beiras de praia, nas praças, nos desertos. Jesus não levava as pessoas para dentro de templos luxuosos. As pessoas sentavam à beira das praias, né, para escutar Jesus. E eles não iam embora porque eles se agradavam da palavra de Jesus, do que Jesus estava falando. E é isso que precisa acontecer, meu amado. A igreja, as pessoas têm que ser atraídas para as igrejas, para adorar o Senhor. Não porque lá naquela igreja tem louvores mais bonitos, porque lá na igreja tem festinhas, porque lá naquela igreja tem shows. Não, as pessoas têm que ser atraídas para a igreja por Jesus que morreu numa cruz por nós. É Jesus que tem que nos atrair até a igreja. É para Ele que nós temos que cultuar, é a Ele que nós temos que dar o nosso louvor e a nossa adoração. Não para ídolos, não para homens. Essa é a verdade, meus amados. A verdade precisa ser dita. Eu tenho me entristecido, eu tenho muitas vezes me questionado e perguntado, meu Deus, para que igreja que eu vou? Para qual igreja o Senhor vai me levar, meu Deus? Eu quero fazer a tua obra, mas na tua igreja, na igreja, eles não deixam a gente falar a verdade. Eles não querem que nós falamos a verdade, porque se nós falar a verdade, eles perdem os membros. Porque aquelas pessoas que estão ali, elas estão indo por causa da prosperidade, não por causa de Jesus. Então o que Deus está colocando no meu coração? Se eu não tenho liberdade de falar a palavra do Senhor dentro de uma igreja, eu tenho uma internet, eu tenho esse meio de comunicação para falar a muitas pessoas. Mas mesmo assim, meus amados, eu sei que muitos vão me criticar, eu sei que muitos vão dizer que não é assim, que eu estou equivocada, mas eu não me importo. Porque se você, meu amado, olhar o meu vídeo, se você olhar esse vídeo e se você for tocado pelo Espírito Santo e eu ganhar a sua alma para o reino, para mim, eu já estou satisfeita. Porque eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. E muitas vezes eu tenho me trancado dentro deste quarto, triste, chorando, pensando o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu quero fazer a obra do Senhor e sou barrada. As pessoas olham para mim, certos pastores, certos líderes olham para mim e dizem que eu não tenho o Espírito Santo. Elas me julgam. Elas parecem que querem entrar dentro de mim e dizer, não, eu não tenho, essa missionária não tem o Espírito Santo, ela só fala asneira. Porque eu não falo de dinheiro, eu sou contra essa expedição de dinheiro. Porque é a verdade. Jesus já pagou um alto preço pelo pecador, por nós lá naquela cruz. Por que nós temos que pagar agora para ter salvação? Nós não temos que pagar nada, amados. A salvação é pela graça. Não é pelo teu dinheiro, não é pelo teu dízimo. É pela tua obediência ao Senhor. E obediência não é dar o dízimo, como muitos pastores falam, que quem não obedecer não vai ter salvação. Como uma vez um pastor me disse, que no dia do arrebatamento eu posso perder minha salvação porque eu não sou dizimista. Aonde está isso na Bíblia? Eu nunca li isso na Bíblia. Só se é na Bíblia dele, porque na minha não tem. A salvação é pela graça. Deus já pagou um alto preço
pela minha salvação e a tua salvação. É claro, amados, que uma igreja, para se manter, ela precisa, né, precisa de ofertas, precisa de dízimo, precisa de dinheiro para poder fazer a obra, porque senão a igreja não se mantém, né? Mas não que isto vá fazer vocês perder a salvação. Não, não é verdade, meus amados. Essa história precisa ser mudada. Isso precisa ser mudado nas pregações. As pessoas estão indo para o inferno por causa de dízimos, por causa de ofertas. Porque hoje, se tu não dá o dízimo, tu não dá a oferta, tu não é bem visto numa igreja. Eles te chamam de ladrão. Eles dizem que você está roubando de Deus. Isso não é verdade, meu amado. Isso é lavagem cerebral. Obediência é você estar no centro da vontade do Senhor. É você estar alinhado com o Senhor. É você pedir perdão pelos seus pecados. É você ter misericórdia no seu coração, ter amor às pessoas, amor a Cristo. É você fazer o bem às pessoas. Não pense, meu amado, que você vai ser salvo. Se você vai lá na igreja dar o teu dízimo, as tuas ofertas, dar o teu melhor em dinheiro, e você faz tudo errado na tua vida. Você maltrata os seus filhos, maltrata a esposa, maltrata teus empregados, maltrata os animais, maltrata as pessoas, não ajuda ninguém, faz tudo errado. Você acha que Deus vai te dar salvação só porque você paga o dízimo? Que você devolve o dízimo? Que nem eles dizem? Você está enganado, meu amado. Dízimo não salva. Ir à igreja não salva. Estar todo dia na igreja não salva ninguém. O que salva, meu amado, é tu ser transformado pelo poder do Espírito Santo. É você se entregar verdadeiramente a Cristo. É adorar a Deus sobre todas as coisas. É você estar no centro da vontade do Senhor. E a palavra é bem clara: buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Se você não ama ao teu semelhante que você vê, você não pode amar a Deus, a quem você não vê. E tem também aquilo, se você também faz o bem para as pessoas, faz todo tipo de bondade, mas você não ama a Deus, você não anda no centro da vontade do Senhor, você não se arrependeu dos teus pecados, você não crê no poder de Deus, você não crê nas coisas de Deus, você não lê, não conhece a palavra do Senhor, não adianta nada também, porque a fé sem obras é morta. Se você tem obras e não tem fé, não adianta nada. E se você tem fé também e não tem obras, também não adianta nada. Então você tem que ter obras e ter fé e crer que o Senhor Jesus, Ele é o dono de tudo. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E só Ele. E só por Ele. E só para Ele nós temos que viver. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e buscar a Ele em todo o tempo, estando no centro da sua vontade, estando sempre com a tua mente alinhada com o Senhor. Porque se você pensa, amados, que você vai ser salvo também
se você ora alto, se você faz orações eloquentes para aparecer para as pessoas, Deus não atende esse tipo de oração também. Não. Nós temos que estar... A palavra de Deus diz que quando tiver que falar com o Senhor, fecha o teu quarto. Entre no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus, só com Ele. Não adianta. Nós temos que estar sempre ligados. A oração é estar sempre ligado com o Senhor, com as coisas do alto. Não deixar que Satanás entre na nossa mente. Não deixar que Satanás venha poluir a nossa mente. Muitas vezes tem pessoas que usam a internet, esse meio de comunicação, onde tem tantas coisas boas. Porque tem muitas coisas boas aqui, mas também tem muitas coisas más que poluem a nossa mente. Ao invés de você estar ouvindo uma pregação, ao invés de você estar lendo um livro evangélico que tem, né, nas livrarias gospel, vendo um vídeo evangélico, vendo uma passagem evangélica, vendo alguém falando um vídeo, né, falando de Jesus, você fica lá olhando filmes pornográficos, olhando mulheres nuas, olhando coisas do mundo, e ali Satanás está entrando na tua mente e você nem está vendo. Está sendo poluído pela carne. E o Espírito Santo se entristece com isso. E o Espírito Santo se afasta. Não entristeça o Espírito Santo, meu amado. Você que já recebeu o Espírito Santo na tua vida. Não entristeça o Espírito Santo. Não deixe que ele se afaste de ti. Peça a ele para que ele não se afaste. Porque muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo ainda está na nossa vida, mas ele não está. Porque quando o Espírito Santo vem, nós vemos, nós sentimos. Mas quando o Espírito Santo sai da nossa vida, nós não vemos. Muitas vezes você pensa que o Espírito Santo ainda está na tua vida e ele não está mais. Porque o Espírito Santo não habita em coração sujo. Então que essa palavra, meu amado, venha fazer você refletir. Você que talvez esteja decepcionado com igrejas, com homens, lembre-se, Jesus não nos decepciona. O homem sim, mas Deus não. Deus não decepciona a ninguém, porque Ele é Deus e Ele sempre vai ser Deus. E vamos, amados, procurar fazer a vontade do Senhor, procurar andar alinhado com o Senhor na palavra. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que esta palavra possa ter tocado o teu coração, para que você venha refletir sobre a tua vida e que você possa ser abençoado grandemente, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, amado. Se você gostou, curta. E se inscreva no meu canal. Tem um sininho embaixo aqui desse vídeo. Ative esse sininho e você será notificado quando tiver algum vídeo meu. Mas se inscreva no meu canal. Me ajude a pregar a palavra do Senhor. Me ajude a ganhar almas para o Reino. Porque hoje a gente está vendo tantas coisas acontecer que
a nossa fé parece que vai minar. Parece que estamos perdendo a esperança. Mas saiba que nós temos que estar com a nossa esperança viva. Que este é o título desta mensagem, Esperança Viva. Nós temos que ter esperança que um dia nós iremos morar na glória com o Senhor. E Jesus está às portas para voltar. Não falta muito tempo para Jesus buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. E se Ele não vier, nós iremos ao encontro dEle. Será que nós estamos preparados? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está preparado para a volta do Senhor ou para ir ao encontro do Senhor, se Ele te chamar? Quando você for chamado, Deus vai te perguntar o que tens nas tuas mãos, o que tu fizeste com o que eu te dei e o que tu tens para me dar. Ele vai fazer essa pergunta. Ele vai te perguntar que igreja você é, qual é o nome da igreja que tu é. Não. Ele não vai perguntar, não vai te perguntar que faculdade você fez. Não. Ele vai perguntar quantas almas tu ganhou para mim. Ele vai perguntar o que tu fizeste com o que eu te dei. Pense nisso, meu amado. Reflita e abra os teus olhos. Abra os teus olhos para a verdade. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para que Ele te mostre a verdadeira igreja. Qual o lugar que Ele... Peça que Ele te direcione para qual a igreja que Ele queira que tu frequente. Qual a igreja que está falando a verdade? Nós temos que procurar a verdade, irmãos. Para que nós possamos ser libertos e ser salvos. Não te deixe contaminar pelas falsas doutrinas. Não te deixe contaminar pela prosperidade, pela autoajuda. Adore o Senhor. Adore o Senhor em espírito e verdade. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra que o Senhor tinha para nós nesta noite. Que nós venhamos nos purificar de todo pecado. Lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E fazer o que agrada a Deus. E andar alinhado com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz. Que Ele te abençoe, que Ele abra o teu entendimento, que Ele te dê sabedoria, que Ele te ajude a enxergar a verdade. E leia a palavra de Deus, amados. Porque é só na palavra de Deus que nos liberta. Peça ao Espírito Santo para que Ele esclareça as passagens bíblicas, para que você entenda, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela fechada, ela só é um livro, mas aberta, ela é a boca de Deus. Vamos estar fazendo o que agrada a Deus, para que quando Ele chegar, quando Ele vier nos buscar, nós estejamos prontos para aquela viagem, para o reino celestial, para morar com Cristo no reino e ser feliz onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, onde será secado toda a lágrima dos nossos olhos, um lugar onde Ele é a luz, não vai precisar do sol nem da lua, porque Jesus é a luz e vai iluminar aquele local onde nós estaremos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, meu amado. E até um próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de curtir se você gostou. E se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Amém. Deus te abençoe.